Bom dia, turminha do 8º ano! Está começando mais uma aula de História. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, que fala sobre a Revolução Francesa. Hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos e também o fim dessa revolução, no ano de 1799. E se você não assistiu o vídeo da parte 1, corre lá e assiste para entender tudo direitinho, tá bom? Bora lá começar? Em 1791, a Assembleia aprovou uma Constituição para a França, a qual traçaria novos rumos para o país. Com esse documento, a França passaria a se tornar uma monarquia constitucional. Essa Constituição instituiu, entre outras coisas, a igualdade jurídica, a liberdade de produção e de comércio, a redução do poder do clero e a representatividade popular pelo voto. O rei Luís XVI não aceitou perder seus poderes e passou a tramar contra a Revolução. Estabeleceu contatos com nobres franceses que haviam fugido e com os monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiram ameaçados com o que ocorria na França, pois governavam monarquias absolutistas. Organizaram então um exército que invadiria o território francês e tentaria restabelecer o absolutismo no país. Porém, quando o rei Luís XVI tentou fugir para se unir a esse exército, ele foi reconhecido e reconduzido de volta para a França e ficou sob vigilância. Em meio a esses acontecimentos, um exército austro-prussiano invadiu a França, apoiado secretamente pela família real, que revelava segredos militares às tropas estrangeiras. O exército estrangeiro foi derrotado e isso fortaleceu ainda mais a luta dos revolucionários. O rei continuava mantido preso, mas os deputados da Assembleia recusavam-se em puni-lo. Em 1792, os principais líderes da burguesia proclamaram a República. A Assembleia foi constituída pela Convenção Nacional, com a missão de elaborar uma Constituição republicana para a França, que ficaria pronta em 1793. A essa altura, as forças políticas mais importantes do país dividiram-se em 3 grupos. Os girondinos, que representavam a alta burguesia, os jacobinos, que representavam a pequena burguesia e o operariado de Paris, e a planície, que representava principalmente a burguesia financeira. Esses grupos tinham diferentes opiniões em relação a qual seria o destino do rei Luís XVI. Os girondinos o defendiam, já os jacobinos queriam condená-lo à morte. Depois de julgado, o rei foi condenado à morte em uma guilhotina em praça pública na frente de todo mundo. Pouco tempo depois, a rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada. A execução do rei provocou a revolta dos girondinos e uma reorganização das forças monarquistas estrangeiras. Nesse contexto de conflitos internos e externos, os jacobinos, com o apoio dos sans-culottes, tomaram o poder. Os jacobinos instalaram uma ditadura sob a liderança de Robespierre e criaram um tribunal revolucionário que tinha o objetivo de vigiar e punir aquele que fosse considerado um traidor. Calcula-se que o tribunal condenou à morte entre 40 e 50 mil pessoas. Esse período, conhecido como Fase do Terror, é considerado o mais radical da Revolução e também o momento de sua consolidação. Além disso, durante o governo de Robespierre, entrou em vigor a Constituição de 1793, que dizia que a finalidade do governo era estabelecer a felicidade de todos. No final de 1793, o governo conseguiu conter as forças contra-revolucionárias estrangeiras,
No entanto, o medo de terror revolucionário havia tomado conta de grande parte dos políticos franceses. Sem a ameaça de invasão estrangeira, os girondinos e os membros da planície uniram-se contra o governo de Robespierre. Ele e seus aliados mais próximos foram presos em 1794 e guilhotinados logo depois. Após a execução de Robespierre, a convenção foi controlada pelos girondinos e o governo decidiu elaborar uma nova constituição para o país. Essa constituição determinou que a França permaneceria uma república. Seu governo seria controlado pelo Diretório, órgão composto de 5 deputados eleitos pelo Legislativo. Em meio a tudo isso, entra em cena um personagem marcante na história da França, o jovem general Napoleão Bonaparte, que ganhou prestígio e destaque pelo seu desempenho militar. Com o apoio de burgueses influentes e do exército, ele derrubou o Diretório em 1799. O episódio ficou conhecido como o Golpe de 18 Brumário. Ao conquistar o poder, Napoleão consolidou as conquistas burguesas, encerrando o ciclo revolucionário. E foi assim o desfecho da Revolução Francesa. O da Revolução, porque a história de Napoleão Bonaparte a gente vai começar a estudar na próxima aula. Então agora você vai fazer as atividades que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Um super beijo e até a próxima aula!